10 horas e 37 minutos, você está na boca do povo, aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Agora vamos falar sobre mudanças que virão na edição deste ano da Festa Itália. Eu estou recebendo o organizador do evento, Norberto Metti. Obrigado pela presença, Norberto. Muito obrigado também pela oportunidade na Itaberá de conversar com os ouvintes e conversar com você, Jorge, sobre essas mudanças que eu considero importantes na Festa Itália desse ano. Bom, a Festa Itália ela é tradicional, né? Por muitos anos, já teve um pico, já foi uma grande festa, mas nas últimas edições, Norberto, a Festa Itália deu uma certa caída, né? Fala um pouco para nós desse histórico todo da festa. Olha, a festa era para ter nascido em 1993. À época eu fui nomeado secretário de turismo pelo então prefeito Renato Viana, e ele pediu ao Adolfo Ern, que era o presidente da Proeb, para realizar uma festa voltada para a grande colônia italiana de Blumenau e da região. Existem registros de que 23% da população blumenauense tem descendência italiana. E isso no Vale do Itajaí chega a mais de 50%, considerando o médio Vale do Itajaí. Em função disso, houve um interesse em criar uma festa italiana, mas a primeira edição acabou acontecendo só em 1994, e foi um evento, foi marcante, sem dúvida. Houve desfile, inclusive, houve uma série de ações importantes, campeonato brasileiro de truco, coisas dessa ordem, mas acabou sendo uma festa de apenas 3 dias. Logicamente, com o envolvimento pleno do Lira, do Círculo Italiano, que então já existia há mais de 5 ou 6 anos, e em 95 e 96, como eu acumulei os cargos de presidente da Proeb e de secretário de turismo, junto com o Lira nós fizemos então 2 grandes edições da festa. Foi naqueles 2 anos que nós trouxemos uma grande quantidade de cantores, de artistas da Itália, e todos renomados, como a Gigliola Cinquetti, o Nico Fidenco, o Jimmy Fontana. O Nico Fidenco, inclusive, recém faleceu, mas enfim, houve um grande evento, muito marcante. Aqui no Brasil nós tínhamos uma orquestra muito famosa, que era o Zácaro e sua orquestra, que também já é falecido. Fizemos cursos de gastronomia, enfim, foram 2 eventos, 2 edições muito grandes. Depois disso, a prefeitura deixou de participar ativamente do evento. Ela continua até hoje dando todo o apoio, cedendo os pavilhões para fazer, porque há interesse não só turístico, mas interesse cultural também. Então a prefeitura continua ajudando, mas não na organização. E o Lira, através do seu corpo de associados e de muitos voluntários, continua organizando a festa por todos esses 24 anos, depois daquelas 3 primeiras edições. Agora, eles entenderam, e o presidente atual do Lira é o presidente da Eletroaço, o Cassídio Girardi, conversaram longamente entre eles e entenderam que deviam contratar uma equipe que fosse mais profissionalizada no aspecto de organização de eventos. E aí nos procuraram, até pela relação com as primeiras edições e pela relação com o próprio clube, nós acabamos aceitando, até porque eu entendo que a Festa Itália é uma festa hoje bem mais familiar do que a Oktoberfest. Eu gosto muito da Festa Itália e também acho que há um espaço enorme para transformá-la num grande evento. Evidentemente, precisamos fazer várias modificações e nós estamos trabalhando nesse sentido. Hoje nós somos em 3 sócios, está comigo a Cristina Miranda, que foi diretora na Vila Germânica comigo, na época que eu estava lá, e que tem uma grande experiência em comunicação, porque ela é professora da área de comunicação e propaganda da FURB, e também a Molde, que é uma empresa hoje de jovens blumenauenses que trabalham na construção de marcas. E como o nosso contrato é de 5 anos com o Lira, a ideia é realmente, nesses 5 anos, construir uma marca muito forte chamada Festa Itália. E começa como essas alterações que vocês pretendem fazer? Bom, esse início, né, de tentativa de transformar a Festa Itália numa das maiores do país. Para qualquer transformação, qualquer mudança, ou mesmo para a continuidade, você permanentemente precisa de pesquisas e de informações. Exatamente. E é isso foi a primeira coisa que nós fizemos. Ouvimos muitos blumenauenses, muita sociedade, os próprios associados do Lira, os frequentadores da festa, e há um apelo no sentido de que se faça algumas modificações, tanto no que concerne
a gastronomia, porque a gastronomia é indiscutivelmente o carro-chefe do evento. Ele deve ser um grande evento gastronômico, maior do que já é. Há uma outra constatação muito importante de que o público da festa é um público de idade um pouco acima da média, portanto, o jovem tem pouca participação e isso, evidentemente, nos remete à necessidade de buscarmos apelos para esse público, né? Tanto no que concerne a comida, a música, enfim, a decoração do espaço, tudo isso deve ser pensado no sentido que a gente possa transformar a festa não apenas numa grande festa gastronômica, mas, sobretudo, trazer o jovem, porque se não tiver o jovem na festa, ela não terá continuidade, não terá futuro. Então, é preciso que a gente faça essas alterações. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando. A festa será, a partir desse ano, um grande festival gastronômico, com uma variedade maior de gastronomia. E, como todo festival, as porções de comida precisam ser menores para serem mais baratas e permitir que as pessoas possam ter acesso a vários tipos de comida diferentes. Nós estamos procurando parceiros todos os dias, já tínhamos um leque considerável de parceiros fechados verbalmente, né? Mas que trarão certamente novidades para a festa. Quando eu comecei a conversar com pessoas, com amigos, com pessoas da sociedade com relação à Festa Itália, as primeiras manifestações que eu vi diziam assim: olha, você tem que ir a Curitiba, lá em Santa Felicidade, ou você tem que ir a Gramado, ou vai a Caxias do Sul, ou vai a Balneário Camboriú. Essas eram as manifestações que eu ouvia. Eu confesso que no trabalho que nós estamos fazendo já desde o final do ano passado, nós estamos constatando que os valores locais que nós temos são absolutamente suficientes de tão bom valor que seguramente nos proporcionarão uma grande festa. Nós não precisamos está constatado que eu não preciso ir a Gramado nem a Santa Felicidade para buscar gastronomia, ou buscar bandas, né, ou buscar atrações para a festa. Aqui mesmo em Blumenau e na região do Médio Vale, porque a intenção é transformar a festa não apenas numa festa blumenauense, mas numa festa do Vale Europeu. Haja visto o fato de nós termos a população italiana bem maior em Ascurra, em Rio dos Cedros, em Rodeio, enfim, lá em Gaspar também há um contingente grande de italianos. Então, a razão pela qual nós estamos buscando valores regionais é exatamente essa: envolver todo o Vale do Itajaí na festa. É possível, Norberto, transformar a Festa Itália de Blumenau como a maior festa italiana do país? Eu penso que sim. Conversamos demoradamente com o pessoal do Líder sobre isso. A maior festa. Nós temos inúmeras festas italianas no Brasil. A grande maioria, eu diria que quase 90%, ligadas a igrejas. Todas elas sempre são ao redor da igreja, ou no pátio da igreja, ou na quadra da igreja. Então, eu conheço algumas delas e hoje nós temos boas festas em São Paulo, a de São Genaro, a de São Vito, nós temos a da Caropita, Nossa Senhora de Caropita, nós temos uma festa em Belo Horizonte, no Espírito Santo também tem, no Rio Grande do Sul. Mas a maior festa italiana do Brasil hoje, que não se auto-intitula festa italiana, se chama de festa da uva, mas ela indiscutivelmente tem relação com a etnia italiana. E essa festa tem, segundo anunciado na última edição, 300 mil participantes. 300 mil participantes é a metade da Oktoberfest nossa. Eu acho que é perfeitamente viável chegar lá. A população que nós temos do Vale do Itajaí, de mais de 1 milhão de pessoas, seguramente pode proporcionar um público dessa monta na nossa festa. Mas basta que a gente tenha atrações e, evidentemente, que se amplie os espaços. Nós temos hoje um pavilhão, que é o pavilhão 2, que vai ser usado, mas já nessa edição nós vamos usar uma parte externa do pavilhão também, na área de entrada. É possível, eu já tenho conversado com alguns empresários da Vila, é possível perfeitamente que numa edição da Festa Itália a gente possa chamar a Vila Germânica de Vila Ítalo-Germânica e todo aquele contexto ali se transformar com atrações italianas, com cores italianas especialmente, com comida italiana. Na nossa região, que não é italiano, é misturado, né? Porque tem uma mistura de alemão com italiano, né? Essa é uma situação bastante atípica da nossa região, né? Mas seguramente os italianos, que chegaram 25 anos depois que os alemães,
contribuíram em muito para o engrandecimento do Vale do Itajaí, para transformar essa região numa região altamente produtiva e segura, enfim, com todos esses aspectos positivos que nós temos e que nós permanentemente vendemos. Até no estado de Santa Catarina é assim. Aliás, a maior etnia das 23 etnias que compõem o estado catarinense, a maior delas é italiana, maior do que os alemães, inclusive. Então, ela tem uma contribuição significativa. O processo de imigração italiano foi extremamente significativo na construção do nosso estado. Junho vai ser realizada a próxima edição da Festa Itália? Já tem uma data definida? Já tem data definida, porque nós tínhamos um probleminha também, que era a coincidência da nossa Festa Itália com a festa, o Festival Gastronômico de Pomerode, que acontecia na mesma data, todo ano, em julho, e ainda a Expo Gaspar, que tinha paralelamente o Festival da Tilápia. Então, havia necessidade de fazer alguma mudança. Como essas festas, tanto a de Pomerode quanto a de Gaspar, não tinham possibilidade de fazer mudanças, nós estamos antecipando a nossa festa para o mês de junho. Ela já foi em junho no passado e vai voltar para o mês de junho. Então, esse ano, dia 21 de junho, começa a Festa Itália, que termina no dia 2 de julho. São 10 dias. Uma pequena modificação também nessa programação, porque segunda e terça-feira se constatou que não são dias produtivos, não são economicamente viáveis. Então a festa começa numa quarta, vai até domingo, depois folga segunda e terça, começa na quarta novamente e vai até domingo. Isso também acontece nas outras festas italianas, a maioria delas pelo Brasil. Elas normalmente acontecem durante um mês, mas apenas nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. No nosso caso, nós teremos apenas eu diria que o pavilhão 2 não vai abrir na segunda e na terça, mas a parte externa, por exemplo, na frente do pavilhão, estará funcionando. Com algumas atividades especialmente referentes à festa. Claro, bacana. O senhor tem uma larga experiência em turismo, foi secretário em Blumenau, trabalhou em Gaspar. Durante a sua passagem aqui por Blumenau, o senhor lançou a Sommerfest, com o objetivo de atrair os turistas que vinham para o nosso litoral, uma grande gama de turistas que vinham para o nosso litoral. Ontem a gente começou uma nova edição da Sommerfest, muito diferenciada daquilo que se pensava lá no começo. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo disso. É necessário realmente se avançar, se mudar? É mais atrativo? Olha, eu ouvi as ponderações do secretário Marcelo Groy e entendo perfeitamente o raciocínio dele no sentido de tentar fazer modificações para que a festa definitivamente emplaque. O que aconteceu com a Sommerfest foi o seguinte: primeiro que eu criei a Sommerfest em 2007, mas antes disso já teriam ocorrido 2 edições de uma Sommerfest na época do governo Wilson Kleinubin, quando o secretário de Turismo era o ex-vereador Manfredo Bubeck. Ele realizou 2 edições de uma festa lá chamada Sommerfest. E nós retomamos a Sommerfest em 2007. O objetivo da festa, quando nós a criamos, era efetivamente ser uma vitrine do Oktoberfest. Só que houve um problema crônico desde o início. Como a partir daquela época o secretário de Turismo e a Vila Germânica não era mais exercida, a presença da vila não era mais exercida pelas mesmas pessoas, a Secretaria de Turismo fazia um trabalho e a Vila Germânica outro. A Vila Germânica, da qual eu era presidente, criou a Sommerfest, mas faltou um trabalho fundamental de divulgação junto ao trade turístico. Não dá para imaginar que um grupo de turistas que venha de ônibus, esse é o grande movimento de turistas que nós temos no nosso litoral, eles todos vêm de ônibus, especialmente os argentinos vinham à época, que esse grupo de turistas simplesmente vai abandonar a programação que já está estabelecida pela empresa que vendeu o pacote para eles e venham para uma Sommerfest. É preciso fazer um trabalho antecipado junto às operadoras. É preciso, para que ela fosse um evento destinado aos turistas, era preciso ir a Buenos Aires no mês de julho, todo ano, para conversar com as operadoras de viagem e de turismo que estavam formatando os pacotes e dizer para eles: olha, gostaríamos que vocês incluíssem, e certamente eles concordariam com isso, uma noitada numa grande festa da cerveja em Blumenau chamada Sommerfest.
como esse trabalho nunca aconteceu, nós dependíamos de turistas que estavam aí avulsos, de automóvel, ou que não tinham uma programação definida. E ela basicamente se destinou então para o público blumenauense. Mesmo na minha época, a festa nunca teve um grande público, o público sempre da ordem, dependendo de quantos dias se fazia, mas foram várias as modificações que foram feitas ao longo desses anos, e o público por noite era em torno de 3.000 pessoas, coisa dessa ordem. Isso, por um período longo, proporcionava um público de no máximo 30.000 pessoas. Então é preciso realmente fazer modificações, eu espero que tenha sucesso, embora eu não consiga perceber que um turista vindo de São Paulo, por exemplo, possa ter interesse numa atração que ele pode ver em São Paulo todos os dias, ou no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar. Mas o público regional certamente vai contribuir para que a festa tenha sucesso. Agradar mais o público daqui. Né? Vai agradar. Então, acho que, espero realmente que se tenha sucesso em mais essa tentativa de mudar a festa. Certo. O Norberto, você passou por Gaspar também, né? E lá o senhor também desenvolveu projetos para o desenvolvimento de uma parte turística ali que é muito forte, que é a questão da rota das cascatas. Das cascatas, isso mesmo, isso que eu queria falar. Sim. Que precisa muito ali de desenvolvimento, de Sim. divulgação Sim. e também de melhoria na infraestrutura. E na época eu lembro que o senhor falava também, comentava sobre a necessidade de se regionalizar a Sim. questão do turismo Sim, aqui no Médio Vale do Itajaí. Sem que uma dúvida. cidade tem seu potencial, outra tem outro potencial, outras têm outros potenciais, e que era possível se unir tudo isso e fazer uma campanha só, né? Sem dúvida. Eu sempre defendi isso, continuo defendendo, espero poder, com a Festa Itália, fortalecer mais esse discurso, essa mentalidade de que nós precisamos trabalhar regionalmente. Hoje não há a menor condição de uma cidade pretender ser um destino turístico isoladamente. É preciso, e além disso, nós temos um apelo de marketing muito forte. O Vale Europeu tem belezas, inúmeras belezas e belezas realmente diferenciadas que permitem-se entender que seja um grande destino turístico. Mas não apenas quando se pensa isoladamente numa cidade como Blumenau ou Pomerode. É preciso pensar realmente regionalmente. No caso de Gaspar, quando eu cheguei, fiz logo um levantamento das potencialidades que Gaspar tinha, e além das cascatas, que já tinham, vamos dizer assim, a iniciativa privada já tinha praticamente consolidado essa rota, mas faltava uma boa estrutura por parte do poder público, e o prefeito fez isso. A primeira grande obra lá foi realmente o asfaltamento daquela via que vai até o Belchor, mas eu antes disso comecei a trabalhar o Gasparim, que é exatamente o núcleo, eu diria assim, um nicho da população italiana de Gaspar, porque lá, lá também já havia um produto que já havia sido lançado, chamado Vila Itália, mas que não estava consolidado. Precisava fazer um trabalho de integração com a própria população do Gasparim. Esse trabalho foi muito interessante. Hoje o Gasparim tem lá 4 estabelecimentos gastronômicos já, e todos de destaque. Eu quis inclusive trazer 2 para a Festa Itália, mas eles pediram um pouquinho de paciência até no ano que vem, porque são pontos gastronômicos de destaque. Tem várias atrações turísticas, a começar pelo próprio Hotel Fazenda, que fica na entrada ali do Gasparinho, e fizemos um bom trabalho com o grupo. Até hoje eu tenho recebido de vez em quando contatos deles, e sempre para agradecer o trabalho que foi iniciado. A sequência seria trabalhar o Belchor. Agora, o Belchor já vinha sendo trabalhado para iniciativa privada, faltava, na verdade, integrar os diversos empreendimentos que tinha lá. Eu comecei fazendo uma experiência que eu já tinha, que já era vitoriosa aqui em Blumenau. Eu comecei realizando encontros de estampes, exatamente para integrar a população. A população do Belchor é completamente diferente do Gasparim, porque no Gasparim são os italianos, mais conversadores, mais festivos, mais dados à integração do que os alemães do Belchor. E aí precisava começar um trabalho de integração plena. Hoje isso existe, hoje já existe uma entidade que coordena. Quando eu cheguei a Gaspar, um proprietário de cascata não falava com o outro. Eles se entendiam não como concorrentes, se entendiam como inimigos mesmo. Então, isso hoje já não existe mais. Hoje houve um trabalho de integração. Agora, o grande potencial de Gaspar é o fato de que em Gaspar todas as atividades turísticas, todas,
foram começadas, iniciadas e trabalhadas até hoje pela iniciativa privada. Isso é fundamental. O turismo é tipicamente uma atividade privada e é muito melhor que seja trabalhado pela iniciativa privada do que pelo poder público. Aqui em Blumenau, hoje nós já temos inúmeros empreendimentos iniciados pela iniciativa privada, mas até pouco tempo atrás, ou a prefeitura fazia ou ninguém fazia. A própria Oktoberfest surgiu assim, a Sommerfest surgiu assim, o Festival Brasileiro da Cerveja surgiu pelas nossas mãos na época da prefeitura, a Vila Germânica é da prefeitura, enfim, todas as ações de turismo ou eram comandadas pela prefeitura ou ninguém fazia. Hoje já existe uma mentalidade bastante diferente, vários empresários com cabeça muito aberta, entendendo que turismo é um grande negócio. E é, né, Norberto? Sem dúvida, o maior negócio econômico do mundo. Para onde é que a gente precisa crescer, Norberto? Onde é que a gente tem que andar, né, nesse sentido aqui, em se falando não especificamente só de Blumenau, mas dessa região? Sim. Olha, quando nós começamos a Oktoberfest, nós a Oktoberfest foi realmente um grande negócio para nós. A Oktoberfest criou, além do aspecto econômico, da importância econômica dela, com a vinda dos turistas e o ingresso de receita, ela criou uma outra questão, um outro fator extremamente importante, que foi a recuperação da autoestima cultural do Blumenauense. Até na Oktoberfest nós não tínhamos, ou raramente se via alguém com traje típico, as músicas estavam caindo estavam se perdendo, a gastronomia da mesma forma. Então, inúmeras ações de ordem cultural foram reiniciadas. O próprio falar alemão já era um caso preocupante. E não só isso, a Oktoberfest criou um negócio chamado, um produto turístico catarinense chamado Festas de Santa Catarina. E consolidou essa imagem de que se existe um estado festeiro é Santa Catarina. Mas nós cometemos um erro. Nós passamos a ter a Oktoberfest foi criada com o objetivo de trazer turistas numa época que não fosse julho e nem janeiro, que é a época de férias escolares, em que já havia fluxo forte, por causa do verão e por causa das férias escolares. E aí a Oktoberfest conseguiu criar um boom turístico no mês de outubro. Mas aconteceu um outro problema. Aqueles que vinham em janeiro e vinham em julho para Blumenau não vieram mais, começaram a vir só em outubro. Então nós tentamos quebrar uma sazonalidade e criamos outra. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu diria que, respondendo agora a sua pergunta, nós temos que tomar cuidado para que tudo não aconteça na Vila Germânica. Porque nós estaremos fazendo a mesma coisa que se fez com a Oktoberfest. Concentrar as atividades turísticas todas na Vila Germânica é um equívoco. Embora a Vila Germânica seja o nosso principal atrativo hoje, passam por lá mais de 1 milhão de pessoas por ano, mas a gente precisa começar a distribuir isso. Então, eu entendo que o Centro Histórico de Blumenau tem um potencial enorme. Já existem alguns empreendimentos, recém foi criado o novo Museu da Cerveja, que eu acho é um produto de primeira grandeza, agora a Praça das Rosas, por parte do Poder Público, e já sei que tem outros projetos em andamento no sentido... Tem inclusive o da Câmara de Vereadores, que se sair do papel, dá um visual completamente novo para tudo ali, perfeitamente. Né? Essa reurbanização que foi feita também com a nova ponte, enfim, o espaço do Centro Histórico é extremamente próprio para ser um outro destino turístico importante. Ali existem vários atrativos, como o mausoléu, a Fundação Cultural, os museus, mas precisa se trabalhar melhor isso, precisa trabalhar melhor esse produto para que os turistas... Hoje temos um problema crônico, que é o fato de que os turistas passam muito rapidamente. Não ficam mais do que meia hora no Centro Histórico. Para visitar tudo isso é muito pouco. E saem correndo para a Vila Germânica e da Vila Germânica para Pomerode. Esse é um trabalho que cabe à Secretaria de Turismo fazer. Conversar com operadores, com agentes, ir lá na origem onde se produz, né, os pacotes turísticos, onde as operadoras formatam os pacotes para que a gente possa ampliar esse trabalho. Eu vou citar, por exemplo, uma conversa que tive recentemente com um guia de turismo e perguntei para ele o que você faz hoje com os turistas em Pomerode. Ele falou, eu levo eles até um ponto e faço eles andarem a pé circulando pela cidade. É isso? É isso. E digo para eles o que eles podem ver. Quer dizer, esse trabalho que precisa ser feito. O Centro Histórico tem realmente muita coisa para ser visto. O tempo de permanência é baixo e acaba-se indo para a Vila Germânica e, repito, para Pomerode na sequência.
Tá certo. Norberto, obrigado pela sua participação. Festa Itália, a partir desse ano, é em junho, né? Dia 21 de junho. 21 com de muitas junho. mudanças, com muitas novas atrações. Seguramente nós conversaremos ainda, Jorge, sobre isso nos próximos meses. Com certeza, porque vem muita novidade por aí, né, Norberto? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a você também pela participação. Norberto Metti, organizador da Festa Itália, conversando com a gente. Voltamos já já.